mas também temos depoimentos de pessoas que passaram pela mentoria com a gente, que tiveram a vida transformada por passar por esse processo aqui. Nós vamos ver agora um vídeo de uma pessoa, de um cliente que passou pela mentoria e deixou o depoimento gravadinho aqui pra gente. Vamos assistir. Da mentoria, eu tenho, há muitos anos eu já faço tratamento com psicólogo e psiquiatra, né? Eu faço tratamentos também com medicação, tanto para ansiedade como para dormir também, né? E essa questão da ansiedade é uma coisa que me incomodava muito, especialmente com situações que eu não tinha como resolver, mas só que elas me causavam ansiedade da mesma forma. Então, muitas vezes eu passava a noite sem dormir, mesmo tomando a medicação, mesmo muitas vezes passando pelo médico. Então, era uma coisa que ficava com idas e vindas, né? Não era uma coisa que eu conseguia controlar. Então, era bem desconfortável. Já são alguns anos, né? Eu passo em médicos, esqueci o nome, em médicos que mexem com essa parte de cabeça, né? Psicólogos, terapeutas, essas coisas assim, desde os 7 anos de idade. Então, assim, e uma coisa que era muito fácil, como eu passo há muitos anos, então eu aprendi a me dar alta. Então, quando eu já estava cansado já de ficar ouvindo a mesma coisa, então eu já sabia o que o psicólogo queria ouvir. Então, eu começava a falar o que ele queria ouvir para ele me dar alta. Então, chegou algumas vezes mesmo que eu falei para minha esposa assim, hoje eu vou me dar alta. Ela falou, como? Eu falei, eu vou falar tudo que o psicólogo quer ouvir e ele vai olhar para mim e dizer que eu tive alta. E era exatamente o que acontecia. Então, a mentoria eu conheci por meio de uma amiga, porque eu sempre fui um pouco cético para algumas coisas e eu gosto de ver quando eu conheço alguém que realmente estava fazendo. E esse casal, né, não foi só uma amiga, foi um casal. Quando eles me indicaram, eles falaram coisas que eu achei que identificava muito com coisas que eu sentia. Até mesmo uma das coisas que me chamou muita atenção foi a forma de ser feito o diagnóstico. Porque quando foi feita a primeira conversa, eu lembro da Jaqueline falar assim para mim: eu não quero conversar com você, eu só quero saber se você topa fazer a terapia comigo. Eu falei, tá certo. E como eu tinha falado para ela da questão dos psicólogos, ela disse para mim assim, uma das frases marcantes dela: lembre-se que quem te dá alta sou eu. Então, você não vai se dar alta, porque essa terapia é diferente de tudo que você já fez. Então, aí, com essa conversa e por essa indicação desses meus amigos, aí eu comecei a dei um voto de confiança para a terapia. Então, a primeira dificuldade foi nas 3 primeiras sessões. As 2 primeiras, porque assim, eu me senti como eu não precisei falar. Então, depois que ela fez a avaliação, ela começou a falar de coisas que eu não tinha comentado com ninguém, com exceção da minha esposa. E isso eram coisas que me machucavam muito, porque eram traumas familiares. Então, eu fiquei 2 sessões que eu não conseguia falar. Então, tanto que até ela adiantou uma sessão. Ela mandou uma mensagem no dia seguinte para mim, que a atenção que ela dá é muito boa. No dia seguinte, ela mandou e perguntou assim, como é que você tá? Eu falei, tô péssimo. Aí a minha esposa falou assim, eu pensei que você ia ficar melhor, mas você tá pior. Aí, assim, aí o consolo que ela deu foi assim, continua chorando, porque isso aí tá ruim faz muito tempo. Então, você tem que continuar. Então, essas 2 primeiras sessões, elas foram muito, assim, muito doloridas. E a terceira foi a decisiva, que até ela chamou de sessão de pagar o preço. Você estava disposto a pagar o preço de fazer essa terapia, não o preço financeiro, mas o preço emocional que eu ia precisar. Então, essas 3 primeiras sessões foram as mais difíceis de fazer. Uma das coisas assim que eu gostei muito da mentoria, porque são coisas que às vezes a gente acha que é muito besta, vamos dizer assim, pro dia a dia. Fazer coisas por nós mesmos, ditados ou coisas que a gente já sabia, mas a gente não dá atenção. E uma das coisas que me ajudou na mentoria, principalmente na questão de traumas, foi a questão de que eu descobri que eu era responsável por mim mesmo. Então, uma das frases que me ajudou muito foi que as pessoas elas dão para nós aquilo que elas têm.
E o que é que eu vou dar para essas pessoas de retorno? Especialmente o que é que eu vou dar para mim de retorno? Então, ao invés de eu me ajudar, eu mesmo estava me sabotando. Então, com a mentoria, com essa ajuda dos exercícios, né? Que é complicado fazer os exercícios, porque tem muitas coisas que a gente não leva muito a sério. Fala, isso aqui não é bom. Para que eu vou fazer isso? Mas fazendo os exercícios e seguindo a apostila que ela mandou, aí funciona. Mas é como disse, né? Você tem que estar disposto a pagar o preço. Né? Você tem que fazer os exercícios e fazer a terapia porque você quer fazer uma mudança para você. Aí, se a pessoa não estiver disposta a isso, ela vai dizer que a terapia não é boa, que não tem resultados, porque ela mesma está se sabotando, ela não está pronta para isso. Foi resolver um problema familiar. Porque eu recebia ligações de certos membros da família que só de eu ligar eu ficava com falta de ar, ficava ruim, fisicamente ruim, com vômitos e passando mal, dor de cabeça, eu atendia a ligação e no outro dia eu ficava de cama, mesmo tomando os remédios, essas coisas todas. E nessa sessão de pagar o preço, né, que ela colocou, que eu achei interessante esse termo, fez com que eu tivesse que tomar uma ação. Então, no dia seguinte, eu fiz a ligação. Eu comecei a ligar para essas pessoas que me causavam problemas. E aí eu consegui lidar com isso numa boa. E o interessante é que quando eu comecei a reagir bem, automaticamente essas pessoas começaram a reagir de outra forma. E por reagir de outra forma, eu comecei a ficar tranquilo. Não fiquei mais como eu ficava antes, né? Tanto que nesse período, durante a terapia, como eu faço uso de medicação com psiquiatra, quando eu cheguei na consulta, foi até interessante porque eu fiz a consulta com o psiquiatra de manhã e à noite eu tinha consulta com a Jaqueline. Aí, quando eu fiz a consulta, eu cheguei no psiquiatra, ele olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo? Porque você está diferente. Aí eu comentei que estava fazendo a terapia, aí ele falou para mim assim, esse é o caminho, não deixa de fazer, porque do jeito que está sendo orientado, ele falou assim, ó, na próxima, ele falou assim, eu só não vou tirar sua medicação porque tem muito tempo que você está tomando, mas nós já vamos reduzir na próxima consulta, tenha certeza disso, se você continuar fazendo o que você está fazendo. Então, ele até incentivou que eu não parasse de fazer. E realmente eu tenho, por exemplo, até mesmo a questão de medicações para dormir. Eu já não tenho tomado como eu tomava antes. Você só consegue, só vai fazer a terapia porque você está precisando ter amor próprio. Aquela criança que maltrataram, que machucaram no passado, é responsabilidade sua. Então, você só vai conseguir resolver se você tomar responsabilidade, assumir a causa. Não que as pessoas elas estejam certas, ou situações que aconteceram, imprevistos, que fosse certo. Não poderiam ter acontecido. Só que agora é a gente que tem o poder de mudar elas. Então a gente pode escolher, ou a gente escolhe continuar sofrendo, ou então escolhe fazer ajustes e mudanças. É uma questão de escolha. E se ela está sofrendo com isso, ela está atrasada em fazer essa escolha. Porque a única pessoa prejudicada de tudo isso é quem não procura ajuda.